E no nome do cantor cristão santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos junto com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver sua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Vamos orar. Pai, eu te agradeço muito por estar aqui na tua casa, junto ao teu povo, prestando um culto ao Senhor. Tu és santo. Nós somos humanos, somos remidos em Cristo, mas somos pecadores e carecemos da tua misericórdia. Tu és supremo, tu és soberano, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Só o Senhor é Deus. E nós queremos agradecer ao Senhor por termos tido conhecido ao Senhor e procurarmos a cada dia nos aproximarmos do Senhor, fazendo o seu querer e a sua vontade, agradando ao Senhor. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, e nos auxilia a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E no número 192 do cantor cristão, Só por Jesus. Cristo
Cristo veio dos santos céus, veio do mar ao salvar-nos. Dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando veio ao mundo. Compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos ver a sorte. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor pode a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Fez-nos nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção. Salvos dele estamos, glória a Deus rendamos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. A igreja pode se assentar. Amados de Jesus Cristo, 33ª mensagem da série Crescimento Espiritual. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Nós estamos no epílogo desta série Crescimento Espiritual, cujo subtema é Dedicação Total a Deus 3. E falaremos nessa noite sobre algo que não gostamos muito, que é renúncia, que é negar-se a si mesmo. Então vamos ver o nosso texto áureo que está em Efésios, capítulo 4, 14 e 15, que diz: para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens fraudulentos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Senhor, ilumina-nos com o teu Santo Espírito, com essa luz poderosa do Senhor, nossa mente e coração. No nome de Jesus, amém. Amados, nós começamos a falar dos 4 passos que revelam o crescimento espiritual. Nós vimos aí em Lucas 11:9, exercer santidade através de Jesus Cristo. Depois, nós vimos no domingo passado, praticar a palavra, Efésios 2, 5 e 6 e Tiago 1, 22 a 25. Mas agora, amados de Jesus Cristo, nesse terceiro episódio da dedicação total a Deus, é negar a sua própria vontade. E eu gostaria de estar pedindo ao Alex que, por gentileza, colocasse para mim aí, Alex, Colossenses capítulo 3,
dos versículos 5 ao 10. Colossenses, capítulo 3, de 5 a 10. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis com estes hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amados de Jesus Cristo, isso aqui nos dá uma nitidez de visão espiritual de quem nós de fato somos agora, depois que recebemos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, de quando entregamos a nossa vida a Ele, de quando confiamos nele para que Ele pudesse estar dirigindo a nossa vida. Nós somos diferentes. Antes tínhamos uma natureza que imperava, que era terrena, e como vimos aí em Colossenses 3, e é maligna. Então agora nós que estamos em Cristo, nós recebemos um chamado de Deus para as nossas vidas. Alex, coloca aí para mim Marcos 8:34. E aí entra uma questão complexa. Não é impossível, mas precisa de decisão ou de decisões. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo me segue. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Amados de Jesus Cristo, aqui vem algumas conceituações. O que é negar-se a si mesmo? É uma pergunta. O que é negar o eu? O que é abrir mão da própria vontade? O que é lutar contra a nossa natureza humana, terrena e pecaminosa? Então nós vimos aqui em termos de negar-se a si mesmo, em termos de significado, na Bíblia, é negar partes de nós mesmos que ainda insiste em pecar, do que viver no Espírito. Negar-se é negar parte de nós mesmos que ainda insistem em pecar, do que viver no Espírito. Amados de Jesus Cristo, não tem jeito. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Se nós vemos lá em Gálatas, a gente vê as obras da carne e as obras do Espírito. As da carne são naturais. Nós temos uma concepção física, química, que mexe com a gente, com a nossa estrutura física, psíquica, moral e espiritual. Nós somos cheios de desejos, nós somos cheios de vontades, e por desejos e vontades, executamos práticas que
quando nós chegamos ao conhecimento da graça de Deus, aquilo que antes era natural, passamos a ver que não é tão bom a prática, a não ser que seja sobre orientação de Deus e no temor de Deus para a glória de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, em Gálatas, capítulo 5, 16 e 17. Vamos ver o que está aí? Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Os servos de Deus, nós vemos aqui uma dinâmica de problema interior. Somos um ser físico, e esse mesmo ser físico, ele é espiritual, mas também esse ser físico, ele é emocional. Então, são as três partes que compõem o homem. Então, nós vemos aqui que é uma luta entre duas questões. As terrenas, que fazem parte da nossa dinâmica biológica, e que, na nossa razão, com conhecimento em tais questões e áreas, e necessidade físicas, nós entramos em um conflito interno, interior. O apóstolo Paulo, ele referiu-se a isso como o mal que não quero, isso faço. Porque o bem que ele quer fazer, há impossibilidades. E aqui, amados, nós não estamos falando dos que nos cercam, dos que estão à nossa volta. Mas nós estamos falando de nós mesmos. Então, do conflito físico, humano, terreno, emocional, com as coisas que pertencem a Deus. E quando nós falamos aqui Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo, porque quando nós viemos a Cristo, nós fomos alcançados por Ele, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos dizer que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Mas eu sou o Sérgio. Tenho um CPF, tenho um RG, tenho uma orientação, fui ensinado, vivo neste mundo há 66 anos e aprendi muitas coisas e luto contra muitas das coisas que eu aprendi. E eu confesso aos irmãos que muitas conquistas, elas passaram a ser alcançadas e obtive vitórias em muitas questões a partir do momento que eu comecei a me esconder atrás da cruz de Jesus Cristo, a renunciar certas coisas. Por quê? Porque, amados de Jesus Cristo, essas são questões que mexem com a nossa vida no presente e no futuro. E no futuro do futuro. Então, se nós não nos alinharmos conforme a palavra, ela nos orienta, ela nos ensina, nós vamos chegar no final da nossa jornada terrena e vamos deixar de estar neste corpo físico e vamos estar com a nossa alma
para sermos ou para comparecermos diante de Deus, para prestarmos conta do nosso corpo, do nosso espírito e da nossa alma. Porque essas questões, elas englobam essas três partes: corpo, alma e espírito. O que é que o Senhor pede para que façamos? Renuncie a alguma coisa. Por quê? Por amor dele. Por quê? Porque ele tem coisas melhores que desconhecemos. Ele não quer que a gente sempre seja perdedor. Ele quer que a gente seja vencedor. Então é necessário a gente olhar para cima, onde Cristo está assentado, e começar a cuidar das coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, mesmo nós estando na condição de seres humanos viventes, que têm corpo, que têm alma e que têm espírito. Mas em valorar, em dar atenção a abrir os ouvidos, o entendimento e o coração, para que essas coisas comecem a dominar o nosso eu. E aí, essas questões, elas acontecem por nutrição, por alimentação. Se nós quisermos ter uma saúde, nós temos que cuidar daquilo que nós comemos, com outros cuidados, como descanso, sono. Envolve várias coisas para uma saúde plena física. E as pessoas hoje primam muito por fisicultura, por estar com corpo são. Diz que corpo sano, mente sana. Mas, amados de Jesus Cristo, ainda ter saúde física e não ter saúde espiritual. A Bíblia diz que o exercício corporal se aproveita, mas a santidade, ela é muito mais importante. E aí, amados de Jesus Cristo, nós vamos vendo aqui que esse significado de negar a fé, que está em Gálatas 5:16, é andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? É viver em sintonia com Deus, em comunhão constante, vigiando, orando, para não cair em tentação e discernir a vontade de Deus para prontamente executá-lo. Amados de Jesus Cristo, nós vemos no versículo 17 de Gálatas capítulo 5, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amados de Jesus Cristo, aí a gente vai vendo algumas questões que está lá em Efésios capítulo 4, de 22 a 24. Uma roupa nova. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, e sedes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amados de Jesus Cristo, aqui neste texto fala sobre concupiscência da carne, que se caracteriza como prazer sexual
como o único sentido da vida. E aí, amados de Jesus Cristo, quando a palavra nos chama para andarmos em espírito, é para que o nosso prazer esteja lá como nos Salmos 1, 2 e 3, ou Alex, Salmos 1, 2 e 3. Os versos 2 e 3. Não é o Salmo 1, Salmo 2 e 3. Salmos 1, 2 e 3. Ao contrário, sua plena satisfação, o seu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Amados de Jesus Cristo, concupiscência é prazer da carne. Santidade é prazer do Espírito. Amados, há pessoas que vivem em concupiscência da carne. E há muitos anos atrás, precisamente aí é 27, 28 anos atrás, é mais que isso, quase 30 anos atrás, eu ouvi de um senhor industrial em uma fábrica de tubos de PVC, de que não há prazer maior do que o prazer sexual. Velho, bem velho, mas que viveu uma vida em concupiscência, em sensualidade, em voluptuosidade, em volúpia, em luxúria, em lascívia, em libertinagem, em lubricidade da carne, em incontinência espiritual, andando na carne, puramente na carne, distante de Deus, sem conhecer a Deus e o prazer que nós temos em andarmos em espíritos. Eu sei que todos nós somos seres humanos e que o desejo sexual é natural, faz parte da nossa vida. Mas, amados de Jesus Cristo, há realidades com realizações que estão dentro daquilo que Deus ordenou. Nós não podemos fazer da nossa vida ou do nosso corpo algo que nos traz um prazer temporal e não é duradouro, ainda que tenha 40 anos, 50 anos de prática em anomalia, se encerra, se acaba, se esgota. É possível, com ordem, com decência, exercer a nossa sexualidade dentro daquilo que Deus criou, no casamento, com honra, porque a palavra de Deus diz: bendito é o leito sem mácula. Então hoje pode tudo. Eu ouço aí alguns pastores que dão estudos para casais, e diz que depois que fechou a porta do quarto, pode tudo. Pode tudo aquilo que Deus determinou para que se pudesse. Quando se entra dentro de outras questões, a gente vê que essas coisas são concupiscências da carne. Então, amados de Jesus Cristo, a palavra de Deus fala em mortificardes as obras da carne, seguindo o Espírito. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17. 1 João, capítulo 2,
versículo 16 e 17. Pois tudo que há no mundo, isso aqui é mundo físico, mundo terreno, carne, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia, sua concupiscência. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 18, Alex. É só. O mundo passa. Então, amados de Jesus Cristo, as pessoas elas vão vivendo conforme elas querem. Mas Deus nos chama a atenção para nos voltarmos, para nos submetermos à vontade de Deus. É natural de nós, homens, ter nossos planos. É natural de nós, homens, termos as nossas metas. É natural de nós, homens, ter os nossos sonhos. Porque nós estamos vivos. Mas lá em Marcos, capítulo 8, de 36 a 38, está nos falando acerca dos bens materiais, que tem pessoas que têm prazer em conquistas. Marcos 8, de 36 a 38. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma? Assim sendo, numa época como esta, a incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim, dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Você pode fazer o que você quiser. Você tem livre arbítrio, mas você vai prestar conta. Então, amados de Jesus Cristo, então a submissão, ela é alguma coisa que nos remete, nos atira para andarmos no Espírito e a vivermos mais em sintonia com Deus, a termos mais comunhão com Deus, a orar mais, a estudar mais a palavra e a se santificar mais para executarmos o querer de Deus. Amados de Jesus Cristo, aqui há implicações. Romanos capítulo 7, de 18 a 24. Romanos 7, de 18 a 24. Quais são elas, pastor? Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto, o desejar o bem presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Aí é uma guerra interior. Você viu que ele quer, mas ele não consegue. Pois que o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Guerra interior. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo, que escreveu as 13 cartas. O amados de Jesus Cristo, ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu que o realiza, mas o pecado que reside em mim. Esse é o álibi que Davi, na sua oração, disse a Deus: em pecado me concebeu o meu pai e minha mãe. Não é eu que cometi, é o pecado que está em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente em mim, dentro de mim, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo a outra lei, uma outra lei, agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão
tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou. Quem me libertará do corpo dessa morte? Não é fácil, embora seja simples. Então, é uma luta que é travada em toda a nossa existência. Porque eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer em estar com o Senhor. E é muito gostoso estar com o Senhor. Hoje pela manhã recebemos visita à nossa casa de uma menina muito simpática junto com a mãe dela. Disse, bom dia. O senhor já ouviu falar da Bíblia? Já. Por acaso o senhor já estudou a Bíblia? Falei, você me deixa eu sentar ali naquele banquinho ali, vamos conversar? E aí nós começamos a conversar. E nós começamos a conversar. Eu disse, eu amo a palavra de Deus. Que bom que você bateu na minha porta para nós conversarmos sobre a Bíblia. E aí ela tentou falar algumas coisas, ela foi começar lá em Josué 1:8. E aí eu disse assim, lê o 9 aí também. E aí ela leu o 9, e aí eu falei, você sabe quem foi Josué? Você sabe por que Deus está falando isso para ele? Moisés é morto e o povo que peregrinou 40 anos pelo deserto, que estava 400 anos preso e escravo lá no Egito, e aí fui falando para ela a história bíblica, ela foi regalando os olhos, e aí fomos indo, e ela foi falando. Eu disse, abre a Bíblia lá em tal lugar assim, abra assim, faça assim. E fomos indo, aí chegou a Ludmila perto, se sentou, e aí ela falava, o senhor está nos julgando? Eu disse, não, eu não estou julgando ninguém. Eu estou apenas citando textos bíblicos porque você bateu no meu portão e disse para mim, você gosta de Bíblia? Eu falei, é o que eu amo. Vamos falar sobre esse assunto. Se tem um assunto que eu gosto, é Bíblia. E aí nós começamos a conversar, porque há prazer. E esse prazer é inigualável. Isso nos aproxima da pessoa de Deus, porque Deus é santo. Então, quando eu renuncio o eu me aproximo de Deus. Então, é uma guerra constante. Mas vence quem se alimenta mais. Tenho 2 cachorros, pitbull, filhos da mesma mãe e do mesmo pai, com o mesmo porte físico. Os 2 ferozes. E eu os trato. E aí, eu os trato com um propósito. Qual é o propósito? Deles brigarem entre si. E aí são 2 cachorros, pitbulls, criados por mim, treinados por mim para matar. Coloco os 2 para guerrear entre si. Qual deles ganha? Vai dar empate, pastor. Não. Ganha o que alimenta mais. Se você se alimenta mais das coisas espirituais, você vence as coisas terreais e carnais. Mas se você se alimenta mais das coisas terreais e com concupiscências, há pessoas que veem pornografia, gostam de piadas sujas, anda com gente que vive assim, o assunto é esse, tudo é isso. Vai estar preocupado com a lei de Deus? Quem vence? Aquilo que você alimenta. Do que você tem se alimentado? Quem vence? É o que você alimenta melhor. Então, as implicações que está lá em Gálatas capítulo 5, 24, Alex. Os que pertencem a Cristo, os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Amados de Jesus Cristo, aqui não está dizendo nem para a mulher se negar ao marido e nem o marido se negar à mulher.
paga o que deve, tá? Mas está falando para você estar se revestindo dele. E aqui, amados de Jesus Cristo, os que pertencem a Cristo. Os que não pertencem, não fazem isso. Continuam nas concupiscências da carne. Em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 10 ao 12, está em uma coisa que é muito combatida por vários pastores e teólogos: fazer sacrifícios. Vamos lá? Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelado em o nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus. E ali para mortificar as obras do corpo, da carne, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. 12. De maneira que em nós opera a morte, entretanto, em vós, a vida. Amados de Jesus Cristo, devemos sempre, no nosso corpo mortal, termos a morte de Jesus Cristo na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, porque Cristo morreu para que nós tivéssemos vida, e vida abundante, e vida espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Lembra o que nós falamos lá em primeira instância? Na mensagem de domingo próximo passado, pela manhã, falamos para que nós estejamos mortos com Cristo. Isso é a nossa natureza humana, a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa. Agora nós somos nova criação. Então nós morremos para o mundo e nós vivemos para Cristo. Como que nós conseguimos isso? Na morte de Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida. Então, amados de Jesus Cristo, em 2 Coríntios mesmo, capítulo 4, versículo 8 e 9, Deus nos convida para sair daquilo que é confortável. Ele nos chama para atentarmos para algumas coisas. Então, sofreremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, servos do Altíssimo, quando nós vemos que nós precisamos enxergar a realidade dessas questões espirituais que saem do plano físico, que saem da carne, é que nós vamos sofrer pressões de todos os lados. Quem pega trem aqui? Metrô, o trenzão aqui, que vai até Júlio Prestes. Eu já faz muito tempo que eu não pego trem, é muito tempo. Mas tem gente que pega trem. E o que tem de gente, um comendo o outro, literalmente, dentro do trem. Homem beijando homem, mulher beijando mulher. Homem sentado em colo de homem, mulher sentada em colo de mulher. Um monte de palavrão, um monte de besteira, um monte de piada. As pessoas que fazem isso, que usam deste meio de transporte coletivo, vê isso tanto aqui no trenzão quanto no metrô. Porque as pessoas vivem na concupiscência da carne. Cabanão, mundão.
não vou negar para mim nenhum dos prazeres que a vida dá. Espera aí. Isso é temporal. Isso é passageiro. Mas nós vamos ter que prestar conta do nosso corpo. E nós fomos criados com um propósito. Qual é o propósito? O louvor da glória de Deus. Então eu tenho que sair daquilo que é confortável. Então eu tenho que deixar o comodismo. É tudo normal. Tudo natural. É assim mesmo. Então vamos ver lá 2 Coríntios 6, de 4 a 10. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras, em muita perseverança em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa. Bíblia Sagrada aí, viu? Por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos torturados, mas não somos mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Você vê que a carreira cristã é diferente daquilo que os outros falam? Esse evangelho não se prega mais. Você só não precisa roubar e matar. O resto você pode fazer tudo. O crente pode fazer tudo isso? Pode. Mas o crente também pode ir para o inferno. Então, quando nós quando a Bíblia fala para se santificar, para renunciar o eu, aquilo que eu gosto, aquilo que a carne gosta, e é gostoso. Beber é gostoso. É gostoso. Se não fosse gostoso, não tinha tanto bêbado. Fumar crack é gostoso. Não, a Cracolândia era vazia. Cheirar cocaína é gostoso. Então, as pessoas, elas não faziam essa indústria desse tráfico aí ser tão grande. Sexo é gostoso. Senão a gente não via tanta prostituição. Aqui lá na região onde a gente mora, a gente vê tanta menininha, aí de 12, 13 anos já com diplominha já. É gostoso. A gente vê aí, tem umas personagens aí que a gente olha, e olha, e olha. Será que é? E é bicha. Deve ser gostoso. Eu já vi muito homem virar bicha, mas nunca vi um bicha virar homem. E as coisas rolam assim. É terrível. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A Bíblia coloca freio. O Evangelho coloca freio. Então está colocando assim, você vai vendo todas essas coisas e fala, é impossível ir para o céu. Eu vou para o inferno mesmo, que é mais fácil. Vai para o inferno. Lá não vai ter pinga, lá não vai ter crack, lá não vai ter maconha, lá não vai ter cachaça, lá não vai ter sexo. Vai ser o inferno. Ou não? Mas o céu é um lugar de paz e de gozo. Pleno gozo. O êxtase da satisfação espiritual. O amados de Jesus Cristo, negar a nossa própria vontade. 1 Pedro 2, de 20 a 24. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. 1 Pedro, de 20 a 24. 2, de 20 a 24. Portanto, que mérito há em ter
de suportar os castigos recebidos, porque haveis praticado mal. Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seus juízos. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas foste sarados. E aí a gente vai lá para Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Então, amados, Jesus Cristo é uma mensagem que explicita a temporalidade da cruz e a eternidade com Deus. Romanos 8, 17 e 18. Olha só. Isso aí é o que vale. E se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua obra. 18, Alex. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vale a pena. Isso é esperançar, mas é entregar-se a Deus, a vontade dele, para o louvor dele. Tem tantas coisas que eu poderia fazer, mas eu não faço. Por quê? Porque eu tenho me alimentado, eu tenho buscado a santificação, eu tenho me afastado do mundo, embora esteja no mundo, mas eu procuro estar na presença de Deus. Sofro muitas coisas, mas há uma recompensa que a palavra de Deus nos dá. Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha, daqui para trás só resta arrependimento e pedido de perdão e de misericórdia. Mas nós podemos caminhar daqui para frente. Pecados confessados são pecados perdoados por quem se arrepende dos seus pecados. Tudo que você já viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você praticou, tudo que você já ouviu, todos os conselhos que você já recebeu, faça como Paulo. Aquilo que não vem de Deus, considera como esterco. Faça uma proposta. Tenha um propósito. Se coloca na presença de Deus e não precisa guerrear contra ninguém. O pior inimigo seu é você. Não sou eu. Não é o seu pai. Não é a sua mãe. Não é o seu vizinho. Não é. É você. Então é você que tem que prestar conta da sua própria vida. Você pode
É negar-se a si mesmo. Jesus está convidando você para uma nova vida, para uma realização, para descobrir novos valores. Agora, não pense que você vai ter só louros, não. Que a Bíblia diz, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, perseguirão também a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vós. E aí termina o texto assim: perseguiram-me sem causa. O inimigo ele vai perseguir, ele vai enviar tentações. E aqui às vezes lá na igreja aparece gente e eu falo para a velhinha, ora por mim. Chega gente aqui que tem know-how em derrubar altar. Know-how em derrubar altar. E uma personagem aqui, que é a Ludmila, quando ela aparecia lá na igreja, sempre com acontecimentos que tinham aqui, e ela um dia disse para mim, engraçado, você parece essas árvores plantadas aí. Ninguém te derruba! O que você tem? Eu disse medo. Medo de quê? De ir para o inferno. Lutar do jeito que lutou, viver do jeito que viveu, para chegar no final da vida e abrir mão de Cristo, da paz de Cristo, então eu tenho que alimentar o meu espírito. Como você tem que alimentar o seu espírito? Com o quê? Com Deus. Por intermédio de quê? Da sua palavra. Com orações e com jejum. 8:31, 34 para encerrar, o irmão Alex. Marcos 8, de 31 a 34. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os seus discípulos e os desafiou. Jesus está fazendo um desafio para você nessa noite aqui. Se alguém, coloca o seu nome aí. Esse alguém tem nome, tem CPF, tem RG. Diga aí para Jesus: sou eu. Dá o seu nome. Deseja seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha após mim. Deus não chama para tomar posse. Deus não chama para determinar. Deus chama para negar-se, para deixar que a vontade de Deus se sobreponha à sua vontade, para que os sonhos de Deus se sobreponham aos seus sonhos. Está lá em Isaías 55, de 8 a 10, que você lê lá na sua casa. Ok? Vamos orar. Deus fala através da sua palavra. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tenham todos vocês uma boa noite e até amanhã aqui na igreja, a MCM e os homens. Deus abençoe.